O Rafa, peraí. Para gravar. Pessoal, muito boa noite. É com muita felicidade que a gente está abrindo o primeiro webinar da Academia Estadual de Cuidados Paliativos de Minas Gerais, a SOTAMIG, em que nós vamos começar uma série de discussões, não somente de âmbito médico, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, farmácia, nutrição, fono, psicologia, assistente social, farmácia, de todo mundo, de maneira em que nós consigamos sair daqui, não somente com uma teoria, com uma questão conceitual bem fundamentada, com evidências científicas, para que amanhã mesmo possamos aplicar na nossa prática, no nosso cotidiano, no nosso trabalho em si, para cuidar melhores ainda dos nossos pacientes. Hoje, o nosso webinar vai começar com pessoas muito especiais de dois serviços aqui de Belo Horizonte, da capital mineira, e nós vamos falar de as abordagens das doenças renais nos cuidados paliativos. Um tema tão sensível, tão delicado, principalmente quando a gente fala da diálise. A Sociedade Americana de Nefrologia, inclusive, ela sugere que os cuidados paliativos estejam com acompanhamento da equipe de nefrologia desde o seu início. Imagine, então, se cada unidade de diálise de Minas Gerais tivesse uma equipe de cuidados paliativos trabalhando concomitante com o especialista. Imagina que mundo ideal assim seria. Hoje nós vamos trazer um serviço em que isso funciona, em que isso é uma realidade. Chega até a arrepiar de saber que aquilo que está escrito no livro, a gente está conseguindo implementar na nossa prática. É isso que você vai aprender aqui hoje. Como eu disse, é o primeiro, porque daqui para frente a gente não vai parar. Outros webinars acontecerão com conteúdos diferentes em que você acrescente na sua prática profissional. Um spoiler: no final deste webinar, nós vamos ter uma parte teórica, depois uma discussão de caso clínico e no final, você não vai se arrepender de ficar até o seu fim, porque nós vamos aqui fazer uma apresentação surreal de coisas que estão chegando na SCP de Minas Gerais. Um anúncio especial que ainda não saiu em nenhuma rede social ainda. Hoje você vai saber em primeira mão essas notícias daqui a pouquinho. Eu vou apresentar, então, duas colegas muito queridas, por gentileza, a doutora Paula Grisolia Soares. Ela tem residência médica em clínica médica e geriatria, pós-graduação em cuidado paliativo pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, especialista em medicina paliativa pela AMB, preceptora da residência médica de geriatria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG, e é coordenadora da equipe de cuidado paliativo do IPSENG e docente da pós-graduação de cuidado paliativo do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Junto com ela, também temos a doutora Natália Coutinho Soares, que fez residência médica em clínica médica no Hospital Santa Rita, especialização em geriatria pelo Hospital Israel Pinheiro e Piquengue, pós-graduada em cuidado paliativo pelo Hospital Israelita Albert Einstein e aperfeiçoamento em oncogeriatria no Hospital Sírio-Libanês. É médica assistente da equipe de cuidado paliativo do IPSENG, junto com a doutora Paula Grisolia, e é professora de geriatria do curso de medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte. Pouca coisa não é quem está aqui com a gente, né? Vamos primeiro para essa parte teórica, essa parte que vai nos fundamentar a tomarmos decisões melhores nos pacientes com doenças renais em cuidados paliativos. E já a gente vai para uma discussão de caso clínico em que gente boa também está chegando por aí. Mulheres, por favor, a palavra é com vocês. Obrigada, Camila, pela apresentação. Aqui eu falo por mim e pela Nath, né, Nath? Assim, é uma honra para a gente estar participando desse primeiro webinar, que tem um significado tão, né, importante, grandioso, assim, de crescimento em conjunto, né? E essa parceria é sempre muito importante. Bom, eu vou começar. A gente tem pouco tempo para um assunto tão extenso, mas a gente vai tentar aqui expor o máximo que a gente conseguir em termos de conteúdo e de prática, né? Já que a gente tem uma equipe, a nossa equipe trabalha junto com a equipe da diálise lá no IPSENG, né? No ambulatório só de cuidados paliativos na nefrologia.
Então, eu vou dar aqui uma pincelada em linhas gerais, né, sobre essa abordagem. Ai, desculpa, gente. A abordagem das doenças renais nos cuidados paliativos. Então, a gente sabe, a Camila já começou introduzindo, que as doenças renais têm grandes impactos, não só no Brasil, como no mundo. Então, assim, são causas relevantes de mortalidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de óbitos em 2021 foram por causa de doenças renais, na sua maioria crônicas, representando a 28ª causa de morte no mundo. Então, são doenças com um grande peso aí que precisam ser vistas e manejadas de forma adequada. A prevalência estimada no Brasil de doença renal crônica pelo critério laboratorial de 6,7%, e isso aumenta de forma significativa na população maior de 60 anos. Então, é o triplo dentro da população dos idosos. E a gente vê aqui que as doenças renais foram uma causa significativa, de internação de 2010 a 2023, com uma tendência ao aumento, né, mostrando aí, um aumento de gravidade desses pacientes. E quando a gente está falando de pacientes com doenças renais e que precisam de cuidados com doenças renais graves e avançadas, a gente cai num dilema terapêutico. A gente não consegue encaixar todos os pacientes num guideline, num protocolo. E esse é o grande desafio que a gente tem. Por quê? Porque é uma população extremamente heterogênea, que em sua maioria é formada por idosos com múltiplas comorbidades ou comorbidades graves, graus variáveis de dependência, uma alta carga de sintomas, uma alta mortalidade, então alta morbidade e mortalidade. Esses pacientes têm histórias, biografias únicas, têm valores individuais, como eu falei, uma população extremamente heterogênea e sempre com alto grau de complexidade. Nunca são casos simples. Então, como, diante desse dilema terapêutico, como que a gente vai oferecer o melhor cuidado para cada pessoa? O primeiro passo, e aí a gente se vê ali diante de várias possibilidades, né? E ao contrário, a gente vai abordar isso, ao contrário do que muita gente acredita, a diálise não é o caminho para todos os pacientes que chegam, na fase mais avançada das doenças renais. Mas vamos lembrar aqui que já desde o diagnóstico são pacientes complexos que se beneficiam da abordagem paliativa, mesmo que seja de ações paliativas, né? Ali, nefrologista e paliativista atuando em conjunto. Mas o primeiro passo ali da elaboração de um plano terapêutico proporcional, justo e para aquela pessoa é você compreender as modalidades terapêuticas. Então, eu tenho aqui, né, diante de um paciente com falência renal, se ele está no estágio avançado de uma doença renal crônica, ele pode se beneficiar de transplante renal. E a gente está falando muito de população idosa, a idade por si só, a idade isoladamente, não é uma contraindicação absoluta para o transplante renal, e a gente tem alguns relatos na literatura de transplantes realizados em idosos, bem-sucedidos e com segurança. Outra possibilidade terapêutica e outra modalidade terapêutica para o paciente que chega à falência renal é a diálise convencional. Dentro da diálise convencional, a gente tem a hemodiálise e a diálise peritoneal, que são as formas de terapia de substituição renal que são mais utilizadas nos pacientes, né? Então, cerca de 90% dos pacientes vai para esse braço aí, para essa modalidade terapêutica. Mas é importante a gente pensar também que essa população vai envelhecer, vai fragilizar, ela pode enfrentar outros obstáculos relacionados à própria doença renal crônica, doença renal dialítica. Então, quando ele inicia a terapia de substituição renal, hemodiálise ou diálise peritoneal, pode chegar um momento em que a gente tenha que pensar na descontinuação da diálise, e é importante que isso seja conversado com essa pessoa e com essa família, né? Outra possibilidade terapêutica, do ponto de vista técnico, são os cuidados conservadores abrangentes, que é como que eu posso traduzir? O paciente chegou na fase mais avançada de uma doença renal ou teve uma complicação aguda, né? Ele está em falência renal
e diante de questões técnicas ou questões pessoais, valores pessoais, é um paciente que não vai se beneficiar de terapia de substituição renal. Então, pode ser um paciente que vai ser manejado de forma clínica ali, sem terapia de substituição renal. Também é um cuidado extremamente complexo. Eu dou uma exemplificada nele um pouco mais para frente, mas é aquele paciente que não vai fazer nem hemodiálise, nem diálise peritoneal, nem vai se beneficiar do transplante renal. Geralmente são pacientes com maior grau de fragilidade, tá? Existe uma outra modalidade que é a diálise incremental, hemodiálise incremental, que é aquela modalidade que é menos agressiva do que a hemodiálise convencional. E nessa modalidade, a gente aproveita a função renal residual do paciente. Então, geralmente, a gente consegue fazer com que esse paciente tenha que enfrentar menos sessões de diálise, né? E essa diálise é programada, ela é uma diálise mais branda e que em alguns pacientes costuma ser bem tolerada e não ter consequências negativas, né? Vamos lembrar que a diálise, a terapia de substituição renal, ela pode também auxiliar no controle de sintomas. Então, essa modalidade ela pode ser indicada para pacientes com maior grau de fragilidade, né? Ou em acordo com eles, de acordo com os seus valores, e desejos. E a gente tem a diálise paliativa também, que é um tipo de hemodiálise que é programada para controle de sintomas. Então, o objetivo é controle de sintomas. Um exemplo bem clássico da diálise paliativa é aquele paciente que vai para a hemodiálise para controle de volemia, por exemplo. Ele está hipervolêmico, ele não responde ao diurético, ele está dispneico, incomodado, né, ali desconfortável. E ele tolera a diálise, a gente programa a diálise paliativa, ele tolera bem, aquele volume é melhor manejado e ele consegue ter uma vida com maior qualidade, tá? Então, em linhas gerais, essas são as modalidades terapêuticas para o paciente com falência renal. Independente da modalidade adotada, são pacientes com alta mortalidade. Então, mesmo que esses pacientes sejam encaminhados para terapia de substituição renal, só um instantinho, gente. Desculpa. É, participação especial. Coisas, coisas do ao vivo, Paula, participação especial. Participação especial do B. Filho, daqui a pouquinho a gente conversa. Obrigada. Então, assim, independente do braço, da modalidade terapêutica em que esse paciente é guiado, né, encaixado ali, são pacientes com alta mortalidade. Então, mesmo aqueles pacientes que são encaminhados para hemodiálise ou para diálise peritoneal, a taxa de mortalidade é de cerca de 20 a 25% ao ano. E mesmo aqueles que passaram por diálise incidental, se eles são idosos, eles têm uma sobrevida estimada menor. Então, entre 65 e 74 anos, tem uma probabilidade de sobrevivência de cerca de 55% em 2 anos. E se eles têm mais de 75 anos, eles têm uma probabilidade de sobrevivência de cerca de 45% em 2 anos. E isso se compara, eu coloquei um quadrozinho aqui, né, com a expectativa de vida. Essa mortalidade, ela se compara à mortalidade de alguns tipos de câncer. Então, independente da modalidade terapêutica, são pacientes que necessitam do suporte paliativo, né? Lembrando que, além da alta mortalidade, eles vão ter um alto fardo de sintomas. E do ponto de vista técnico, ainda a gente, né, com esse olhar técnico, quais são os caminhos proporcionais para cada paciente? E aí, dentro de cada modalidade terapêutica, eu me deparo aí com o desafio de prognosticar. Então, a modalidade terapêutica indicada para cada paciente tem que ser proporcional ao prognóstico, né? E prognosticar nas doenças crônicas é sempre um grande desafio. Então, é sempre importante a gente saber manejar as incertezas. Muitas vezes o paciente pode nos surpreender em termos de tempo de vida, por exemplo, de qualidade de vida, de capacidade de ressignificação,
né, recebendo um suporte adequado. E a gente vê pela literatura que nós, profissionais de saúde, tendemos a ser otimistas em relação ao prognóstico. Então, como que eu vou tomar as melhores decisões aí? É né, um outro grande desafio. Eu posso usar, eu devo usar, né, escalas prognósticas validadas. Essas escalas, elas vão me auxiliar no refinamento do julgamento clínico. Mas mesmo assim, a gente tem que estar ciente de que a gente está diante de muitas incertezas e a gente precisa manejar essas incertezas, tá? A Nath vai, quando ela falar a parte dela, ela vai falar melhor das escalas prognósticas. Então, o segundo passo aí nesse longo caminho para o cuidado que a gente tem com o nosso paciente é a elaboração do plano de cuidados. Então, eu tenho ali as bases técnicas, né, que é o melhor cuidado que eu posso oferecer para aquele paciente, considerando as possibilidades e o prognóstico. E aí eu entro na fase de elaboração do plano de cuidados, que é o processo de tomada de decisões compartilhadas. Eu tenho que ter a capacidade de passar informações objetivas e compreensíveis para o paciente e para a família sobre aquelas possibilidades terapêuticas. Tenho que conseguir expor e ponderar com esse paciente os riscos e benefícios de cada um dos caminhos para o cuidado. Para isso, eu vou utilizar a técnica de comunicação, então, me comunicar de forma compassiva. É, tudo isso aqui para que o paciente consiga exercer a autonomia dele. E a gente fala sempre aquela máxima, né? Não existe autonomia sem informação. Então, o paciente e a família têm que estar cientes, dos caminhos que eles estão participando ali, né? Que eles estão, por onde eles estão andando, caminhando. Eu também preciso, dentro dessa, né, utilizando técnicas de comunicação, compreender bem os desejos e valores do paciente e sempre incluir a família nesse cuidado. Esse processo de elaboração do plano de cuidados, com tomada de decisão compartilhado, é uma forma de alinhamento das possibilidades técnicas aos desejos e valores do paciente. Um breve exemplo, então, que eu falei para vocês, né? Para vocês verem o grau de complexidade, e muitas pessoas não conhecem, assim, não sabem sobre o cuidado conservador abrangente, né? Então, quais são os componentes desse manejo conservador abrangente, que é um caminho para o cuidado do paciente com doença renal, com falência renal, que não será dialisado. Né? Ou por questões relacionadas ao prognóstico, ou por questões relacionadas aos seus valores e desejos. Então, eu tenho ali, no geral, um paciente mais frágil, com um prognóstico desfavorável. Eu vou fazer uma comunicação detalhada, expondo riscos e benefícios daquele caminho para o cuidado. A tomada de decisão compartilhada é realizada. Então, os componentes desse cuidado conservador são as intervenções para atrasar a progressão e minimizar as complicações da doença renal crônica. Isso é feito necessariamente em conjunto com o nefrologista, com o especialista. Então, aquela transição de agora é paliativo e fica só com o paliativista não é correta. A gente tem que trabalhar em conjunto com os especialistas, principalmente nesse contexto que é tão complexo. Vou fazer desprescrição racional, né? Pensar ali daquelas medicações, geralmente são muitas que o paciente usa, quais são proporcionais, quais vão trazer benefício para ele naquele momento de vida. Vou reduzir a monitorização, a realização de exames, né? Então, essa avaliação vai ser mais espaçada, claro que de acordo com as particularidades de cada paciente. Vou fazer a avaliação e manejo ativo de sintomas, não só de sintomas físicos, né? Mas de uma forma multidimensional. E não esquecer do suporte psicológico, familiar, social, cultural, espiritual. Né, que são pacientes que têm uma tendência né, que cai ali num processo de fragilização que vem repleto de conflitos e questões, né, que precisam ser bem manejados também. Isso tudo que eu tô falando é sempre um processo muito complexo, né, em que paciente e família estão no centro e equipe tá ali tentando e fazendo o possível para manejar da forma mais completa todas aquelas camadas, né, que envolvem o paciente e a família que vivem esse momento. E aí a Nath agora vai falar sobre a experiência que a gente tem no IPSENG, né? Ela traz algumas pinceladas aí de casos também, tudo para ilustrar esse processo de tomada de decisão e a escolha por cada modalidade terapêutica e alguns desfechos, né? Acho que vai ficar bem ilustrativo.
Então, deixa eu passar a bola para a Nath. Boa noite, vou dar sequência à aula da Paula, e eu vou falar um pouquinho sobre o nosso ambulatório, né? Nosso ambulatório de cuidados paliativos na DRC, né? No Hospital Ipseng. Tudo começou lá atrás, quando a gente começou, né, quando a gente formou a equipe de cuidados paliativos em 2020, em que nós éramos só equipe interconsultora. Então, lá a gente começou a fazer nossos laços com a equipe de nefrologia, né? A gente começou a conhecer e começamos também a prestar os serviços também, os nossos serviços para esses pacientes. E naquela época, né, que era a época da pandemia, a gente cuidava mais dos pacientes, né, críticos, pacientes em CTI, pacientes que a gente precisava de ajudar, né, nas decisões tanto de suspender a diálise quando eles não toleravam mais, tanto quando a gente julgava que a diálise não era proporcional naquele momento mais, mas era naquele finalzinho, né? E aí a gente começou a pensar juntos, né, ao longo desses anos, se não seria interessante a gente começar um pouquinho antes disso, né? Como que a gente poderia agregar os cuidados, né, desses pacientes, pensando que o momento ideal, né, da equipe de cuidados paliativos entrar, né, num paciente que tem uma doença grave ameaçadora à vida no momento do diagnóstico. Então surgiu, né, a ideia da gente começar o ambulatório, né, junto com a nefrologia. Então a minha sala agora fica do lado do salão de hemodiálise, né, dentro do setor de nefrologia. E a gente começou pequeno, né? Assim, a gente ainda está pequeno, mas a gente começou menor ainda, porque a gente via que era algo muito minucioso e algo muito novo, que a gente não podia ir tão grande ali, porque a gente não sabia para que caminho ia. Então a gente não tinha ainda um protocolo, agora que a gente está começando a ter nosso protocolo, até a gente entender como a gente ia agregar o cuidado desses pacientes. E a gente começou em dezembro, né? De dezembro de 2023, no meio do Natal e Réveillon, que é uma época que ninguém começa nada, né? E a gente resolveu começar ali mesmo, porque eu falei, olha, a hora de começar é agora e a gente vai ver como que a gente vai fluir ao longo do caminho. E a gente fica lá no setor de nefrologia e todas as sextas-feiras, né? E a gente teve uma outra surpresa também, logo no início das nossas atividades, porque alguns serviços de nefrologia, de residência de nefrologia, procuraram a gente, o nosso próprio serviço, obviamente, mas o serviço também do Hospital do Felício Roxo e do Evangélico, eles pediram que os residentes rodassem com a gente no nosso ambulatório. Então, essa parceria foi fundamental para o nosso crescimento, né? Igual a Paula falou, não adianta ficar só a gente, né? A gente precisa de uma equipe interdisciplinar. Então, eles dentro do consultório com a gente faz toda a diferença, porque eles me ajudam a manejar, né? A manejar coisas minuciosas que eles sabem muito. Então, a gente vai aprendendo junto. Então, esse ambulatório, né? Nós estamos crescendo juntos e eu vou mostrar um pouco para vocês como que a gente funciona nele. Pode passar. E quais são os nossos objetivos nesse ambulatório, né? É fazer um cuidado individualizado com esses pacientes, principalmente os pacientes, né, DRC estágio 4 e 5. Lógico, igual a gente falou, o ideal seria para todos os pacientes, mas a gente não tem perna para isso, né? Então, a gente tem que fazer uma triagem aí dos pacientes que a gente vê que tem um prognóstico mais favorável, ou que eles vão se beneficiar mais dos nossos cuidados, né? Então, a gente ajuda na construção do planejamento do cuidado desses pacientes. Lembrando que, igual a Paula falou, o cuidado paliativo na doença renal crônica, pensando que a gente entra lá atrás, não se resume, né, em tirar a diálise ou não
indicar a diálise, mas o que a gente faz? A gente entende qual que é o melhor cuidado para aquele paciente naquele momento de vida, pensando no performance status do paciente, pensando, né, na condição nutricional, na questão de funcionalidade desse paciente. Então, a gente faz toda essa abordagem e ajuda, né, a gente auxilia e vai junto com a nefrologia para a gente tomar as melhores decisões. Então, para isso, a gente faz uma avaliação multidimensional desse paciente, né? A gente usa as escalas prognósticas, os scores prognósticos que eu vou falar mais para frente, ajuda em controle de sintomas, né? E com controle de sintomas na melhoria da qualidade de vida. Então, a gente faz um acompanhamento geral, um acompanhamento né, da parte da história vacinal do paciente, depressão, parte cognitiva, tudo isso a gente abrange no nosso ambulatório. Além disso, né, em pacientes que a gente vê que estão preparados e têm a demanda, a gente faz sim construção de diretivas antecipadas de vontade. Acolhimento familiar. Em alguns pacientes, a gente vê que a gente precisa de fazer reunião familiar, reuniões para poder fazer um planejamento, uma construção do plano de cuidados. Então, algumas vezes eu peço para os familiares virem sem os pacientes, para a gente fazer essas reuniões, ou então as reuniões são feitas com os próprios pacientes também. Cuidados e quando esses pacientes evoluem mal, né, a gente também interna esses pacientes, se houver necessidade, e a gente faz cuidado na nossa própria enfermaria, né, com esses pacientes internados, e quando necessário, a gente faz cuidados em fim de vida também. E, assim, não era o nosso primeiro objetivo, agora, né, com a procura das residências, né, deles rodarem com a gente também tem um objetivo de educação e ensino. E aí, como são feitos, né, esses encaminhamentos desses pacientes? Igual eu falei, agora que a gente está fazendo o nosso protocolo, no início era demanda espontânea, né? Mas agora a gente já está começando a conseguir fechar um pouquinho, né? Então, primeiro egresso de internação, quando a gente acompanha esses pacientes, ou então quando são pacientes que estão mais com a nefrologia mesmo, mas eles veem que a gente vai adicionar o cuidado, ou eles podem evoluir desfavoravelmente. Encaminhamento pelos próprios nefrologistas assistentes, então sempre eles me chamam, a gente discute o caso, eles me falam por que eles estão, né, querendo a nossa abordagem, então a gente encaminha para o nosso paciente, para o nosso ambulatório. Os idosos frágeis, né, os idosos frágeis de múltiplas comorbidades, né, evoluindo com piora da funcionalidade, também tem critério para a gente poder avaliar. Pacientes que recusam diálise, né, eles, no início, os nefrologistas falavam assim, Natália, ele recusa diálise. Aí eu falei assim, não, mas calma, deixa eu tentar entender primeiro. Igual a Paula falou, vou repetir, não existe autonomia sem informação. Então, todos os pacientes que recusam diálise, eles já mandam para o meu ambulatório para a gente poder entender, né, dar informação, entender o que eles estão entendendo de não fazer diálise, né? Eu falo quase nenhum, né? Mas quase nenhum paciente quer fazer diálise. Tem um ou outro que tem alguma, né? Eu vou falar de um paciente aqui, mas quase nenhum paciente quer fazer diálise. Então, a gente tem que entender o que é não fazer diálise para eles, né? E dar né, o que a gente espera disso também e elaborar junto com esse paciente e com essa família. Idoso em idade avançada, tem idosos em idade avançadas que têm performance status boas, né? Bom performance status também. Então, esses pacientes também têm critérios da gente avaliar, porque às vezes tem uma idade avançada, mas tem um bom performance status que a gente pode agregar o cuidado dele também, talvez indicando algum tipo de intervenção. Pode passar, Paulo. E o que a gente usa de scores prognósticos, né? A gente a gente precisa, igual a Paula falou, não é bom senso, né? Nada disso. A gente precisa das escalas, dos scores prognósticos para auxiliar e ajudar nas nossas tomadas de decisões, né? Então, a primeira ferramenta que a gente usa é a pergunta surpresa. Então, qual a pergunta surpresa? Você se surpreenderia se esse paciente viesse a óbito nos próximos 12 meses? Essa pergunta é feita para nós, médicos, para a equipe assistente, né? É uma ferramenta simples, útil para identificar pacientes com alto risco de óbito, né? Sim ou não? Se for não, aí a gente pontua nesse quesito.
KPS, que é a escala, né, de performance status que a gente usa, o Karnowski, né, identifica o status performance desse paciente. Eles colocam, então, que menor de 50% é um paciente que tem baixa performance status, que a gente precisa ponderar, né, as terapias substitutivas. Outra escala, outra ferramenta é o índice de comorbidade de Charlson. O pessoal da nefrologia, os residentes, quase nenhum tinha conhecimento deles, alguns sim, mas dessa escala, dessa ferramenta, que ela é muito importante, ela adiciona scores de comorbidade aos scores de idade para identificar pacientes em diálise com maior risco de óbito. Então, ela nos dá um número para mostrar que ele tem, né, um alto índice de comorbidade associado à idade. Eu acabo usando essa escala também, nessa ferramenta também, para os pacientes que não fazem diálise, pensando que se eles fizessem diálise, como seria o índice de comorbidade de Charlson deles, para poder ajudar a gente nortear. Além disso, o FRILD, né, que é a escala de fragilidade. A fragilidade é altamente prevalente na DRC e associa com risco de hospitalização e mortalidade. A gente não usa o FRILD no nosso ambulatório, porque a gente não tem uma ferramenta, que é o hand grip, que a gente usa para avaliar força. Então, eu acabo usando o Frail, que é uma outra escala que ajuda também a gente qualificar esse idoso robusto, idoso pré-frágil ou idoso frágil. Mas a intenção é a gente ter essa ferramenta, esse instrumento em breve. O Benzel Score é uma outra escala também, uma outra ferramenta que estratifica o risco de óbito em 5 anos em idosos maiores de 70 anos com DRC não dialítica. É um score mais demorado de aplicar, então acaba que eu também não uso esse. Eu uso o RAND Score. O RAND Score, ele estratifica o risco de óbito em 3 meses em idosos maiores de 75 anos e em pacientes que pretendem iniciar a diálise. O Six Month Mortality, a gente estima o risco de óbito aos 6, 12, 18 meses para pacientes em hemodiálise, tá? E o CADIGO, que também a gente não usa, a gente acaba usando o Banzal, não, o RAND Score e o Six Month também. Pode ir, Paula. E aí a gente pergunta, né? Dialisar ou não dialisar? Né? Quais são as recomendações? A gente tem no consenso de 2010, do consenso americano, que falam alguns critérios bem definidos de não dialisar. Quais são eles? Pacientes com capacidade de tomada de decisão que recusam diálise, né, e que sabem o que isso significa. Pacientes que não têm capacidade de tomada de decisão, mas possuem DAV, né, diretivas antecipadas de vontade. Então, a gente tem uma paciente que a gente fez as diretivas dela, a gente jogou cartas na mesa, ela expressou os desejos e vontades dela, então tá tudo registrado. Então, pacientes, além disso, tem os pacientes que não têm capacidade de tomada de decisão, porém nomearam agentes legais que recusam diálise. Essa mesma paciente, né, elegeu a sobrinha como o principal representante dela, em caso ela não tenha capacidade para tomada de decisão. Pacientes com comprometimento neurológico, né, a gente já teve também no IPSENG, principalmente pacientes em CTI, que a gente tem que fazer essas decisões também, e pacientes com mau prognóstico, para quem a diálise não pode ser ofertada de forma segura ou por intolerabilidade ou doença terminal de causas não renais. Então, por exemplo, a gente tem uma paciente com uma demência moderadamente avançada, que ela tem estágio 4, mas a gente já fez todos os scores dela e a gente vê que terapia renal substitutiva para ela não vai agregar o cuidado, né? A doença dela, a demencial, ela é muito mais, né? Ela é mais importante nesse sentido e a gente não vai submeter ela a nenhuma hemodiálise ou diálise peritoneal.
E tem aqueles casos que a gente precisa de ponderar, que não são tão bem definidos, mas precisa de ponderar. Então, isso eu faço para todos os meus pacientes. O que a gente faz? Pacientes em estágio de 5 de doença renal crônica, com idade maior de 75%, a gente tem esses critérios. Eu acabo utilizando também para estágio 4, para a gente poder nortear esses pacientes, caso eles, né, progridem a doença renal deles. Então, a gente tem esses critérios, que é a pergunta surpresa, né? Resposta não para pergunta surpresa. Se for não, né? Não surpreendo se esse paciente viesse a óbito nos próximos 12 meses, ele pontua. Índice de comorbidade de Charlson elevado maior de 8 pontos. Funcionalidade significativamente prejudicada, Karnofsky menor de 50. E desnutrição grave, albumina menor que 2,5. Então, para todos os meus pacientes que vão no ambulatório, eu uso esse esqueminha, né? E a gente vê quanto que ele pontua. Pode passar, Paula. Outras ferramentas que a gente utiliza para os pacientes também, a gente faz para todos os nossos pacientes, pensando que quase 100% dos meus pacientes são idosos. Avaliação geriátrica ampla, então a gente vai entender quais as síndromes geriátricas que aquele paciente tem, a gente vai fazer a avaliação cognitiva, avaliação de depressão, avaliação também, principalmente de mobilidade, então a gente vai aplicar alguns testes de desempenho físico, né? Time get up and go, velocidade de marcha, e de força também, né? Levantar e sentar. Então, a gente faz todo esse panorama da avaliação geriátrica ampla desse paciente, e a gente também atua nas outras, né? Igual eu falei, vacina, depressão, tudo isso a gente, ajuste de medicações também, a gente, controle de comportamento, tudo isso a gente atua no nosso ambulatório. Clínico Freire Scale também a gente usa para ajudar também a qualificar o grau de fragilidade daquele paciente. SPIT, né, para a gente ver se esse paciente tem critérios para ser acompanhados em cuidados paliativos, então todos têm SPIT positivo. PPS, que também é junto com Karnofsky, que é uma escala de performance status que também ajuda a nortear, e o freio que eu uso, né, para a gente entender qual que é o grau de fragilidade daquele paciente. E aí, a gente faz também controle de sintomas, né? É uma das nossas ações. Então, quais são os sintomas prevalentes no paciente, no doente renal crônico? Náusea, dispneia, hiporexia, azia, prurido, que é muito prevalente, né? Então, a gente tem todo um arsenal de medicações que são apropriadas para o prurido no paciente doente, né, de doença renal crônica, dor, distúrbio do sono, fadiga, ansiedade e depressão e síndrome das pernas inquietas também, que é muito prevalente nesses pacientes. E aí, para isso, a gente também tem as nossas escalas, né? Aí eu trouxe as principais escalas para controle de sintomas. Eu utilizo as duas mais práticas de aplicar, né? Pensando no tempo também da nossa consulta. Então, a gente usa o ESAS renal. O ESAS renal, para quem já conhece o ESAS, que a gente utiliza, né, em pacientes principalmente oncológicos, é mais ou menos a mesma coisa, mas a gente tem dois sintomas a mais, que são prurido e síndromes das pernas inquietas. E aí a gente tem uma escala de 0 a 10 e o paciente pontua, né, de acordo com o tamanho do sintoma dele. Então, o ESAS renal é para paciente que está em diálise, e a gente usa o IPOS renal, que é um pouquinho mais extenso, que a gente usa para paciente que não né, que não faz diálise. A intenção é a gente começar a aplicar esse KDQO, esse último, que é para pacientes que a gente vai estimar a qualidade de vida desses pacientes. Mas vocês estão vendo ali, ele tem quase 30 minutos para ser aplicado. Então, ainda a gente não tem perna para aplicar essa escala, mas a ideia é a gente começar a aplicar para a gente pensar na qualidade de vida desses pacientes. E aí, depois disso, eu trouxe
quatro casos clínicos muito rápidos, só para elucidar o que, que a gente faz nos nossos pacientes e pensando nos planos de cuidados que foram diferentes um para o outro. Então, primeiro, né, nomes fictícios, EFT, de 77 anos, as condições dele de mau prognóstico, da IC, 5, estágio 5, dialítico, diabetes, insuficiência cardíaca, DPOC, AVC prévio, demência vascular, com transtorno de comportamento de difícil controle. De síndromes geriátricas, ele tem uma incapacidade cognitiva, incapacidade comunicativa, incontinência e imobilidade. Então, nos scores prognósticos, é um paciente maior de 75 anos. A pergunta surpresa é não, né? Eu não me surpreenderia se esse paciente falecesse em menos de 12 meses. KPS de 40% no primeiro, né, no primeiro momento que eu avaliei, depois ficou, né, mais baixo. Índice de comorbidade tchau são 10 pontos, né, que é maior de 8 pontos, e albumina de 3,6. Ele só não pontuava em albumina. E six month mortality, que é a escala que a gente coloca para estimar o risco de óbito em 6 meses em pacientes em diálise, ele tinha 41%. E o freio, 4, então é um paciente frágil. E quais são os valores e desejos desse paciente? Independência e autonomia. Ele não gostaria de falecer em realização de diálise. Ele falava, antes, né, dele ter o quadro demencial, ele já tinha expressado desejos e vontades, porque a mãe dele faleceu fazendo diálise e o pavor da vida dele era acontecer isso com ele. E aí a gente fez Ah, depois de... Nath, Oi? antes só de você dar o resultado final do caso clínico, né, que eu tô vendo que o quadradinho amarelo aí está piscando a resposta daqui a pouco, né? Antes de você dar essa resposta, para a gente poder estruturar as pessoas que estão chegando aqui agora, a gente poder sintonizar. Então, a doutora Paula, ela trouxe para a gente uma parte inicial teórica. Agora, a doutora Natália trouxe para nós ferramentas, escalas prognósticas que nos auxiliam nessa decisão que é tão delicada de dialisar ou não dialisar. E agora a gente está entrando em nuances práticas, casos clínicos, para a gente poder aplicar isso. Então, agora é a hora em que realmente a gente começa assim, nossa, tive um paciente semelhante a isso. Nossa, lembrei de fulano, lembrei de ciclano. Então, a Nath agora vai trazer de uma maneira mais simplificada alguns casos clínicos, porque logo em seguida eu vou chamar mais duas pessoas para trazer à mesa e a gente discutir um outro caso clínico mais robusto, em que a gente vai poder aplicar efetivamente tudo isso que a gente está vendo. E lembrando que, ao final deste webinar, a gente vai fazer um anúncio que em nenhuma outra rede social da SFM Jatupamig foi feito ainda. Então, você não vai perder ficando até o final. Alguma coisa muito legal a gente vai anunciar aqui, tem a ver com alguns eventos, vamos dando alguns spoilers aqui durante as nossas falas, mas você não vai se arrepender de saber em primeira mão algumas coisas logo já já. Então, Nath, a palavra é com vocês. Lembrando que esses casos clínicos que eu estou trazendo é mais para dar uma pincelada. Você quer que eu repita esse caso ou posso já chegar no plano de cuidados, Camila? Pode ir, Nath. Eu pausei nessa parte porque eu sei que você já ia falar o resultado. Então, é só para a gente poder dar aquele suspiro, que a gente trouxe aqui informações importantes até então, a gente dá aquela assimilada e você já coloca aí o resultado para nós. Então, para esse paciente, gente, qual que foi o plano de cuidados dele? Pode passar, Paula. Então, plano de cuidados, o que que a gente propôs para ele no primeiro momento? A diálise paliativa. A gente começou a diminuir a diálise, ele fazia 3 vezes na semana, a gente fez várias reuniões familiares, e aí a gente diminuiu tanto o tempo quanto a frequência, para a gente poder trabalhar muito mais em controle de sintomas, né, do que na diálise propriamente dita, que a gente viu que ele já estava evoluindo para uma não tolerância. Então, a gente começou a trabalhar tanto controle de sintomas na diálise e controle de sintomas também com os medicamentos, né, desprescrição também que a gente fez. E aí, no primeiro momento, ele começou a melhorar, né, o controle de comportamento dele e os sintomas dele quando a gente diminuiu e começou a fazer a diálise paliativa. Então, a gente, igual eu falei, a gente fez várias reuniões muito, muito desafiadoras, porque foi uma questão da gente tentar diminuir
e talvez pensar até na suspensão de diálise em nível ambulatorial. A gente já tinha feito isso dentro dos nossos pacientes internados, mas ambulatorial é muito desafiador. Então, a gente fez várias reuniões, e aí ele começou a piorar, né? Ter piora dos sintomas, infectar, até que a gente internou esse paciente, e aí na internação a gente evoluiu com a suspensão da diálise, e aí a gente fez cuidados em fim de vida, e a gente conseguiu fazer esse plano de cuidados e conseguiu que ele, né, não fizesse diálise nos últimos semanas e dias de vida como ele queria e como ele desejou desde lá do início. Então, a gente fez esse plano de cuidados para esse paciente. Pode passar para o caso clínico 2, MMS, 95 anos. As condições é sexo feminino, tá? Condições de mau prognóstico, DRC 4, fragilização com alto risco de quedas. De síndromes geriátricas, ela tem uma instabilidade de marcha. Essa paciente, ela mora sozinha, ela é independente ainda para as básicas, mas ela está fragilizando, ela está tendo uma fragilização muito importante nesse último ano. Já tem um ano que eu acompanho ela. A pergunta surpresa é não. Às vezes os meus residentes ficam, nossa, mas eu surpreenderia. Eu falo, olha, eu não surpreendo, é uma idosa frágil, fragilização, tem alto risco de queda, então para mim eu não fico surpresa se essa paciente de 95 anos falecesse em 12 meses. KPS dela é 60, mas já está em queda, e era mais alto quando eu comecei a acompanhá-la. Índice de comorbidade de Charlson, né? São 7 pontos, tá ali na beirinha dela, né? Albumina é boa, esses pacientes me surpreendem muito com o aporte nutricional deles, então 4,5. E o RAIN score, que é aquele score que a gente usa para estimar o óbito dos pacientes que pretendem, né, se iniciar da diálise. Então, ela tem menos de 20% de risco de óbito nos próximos 6 meses. E o freio 3, né? Então, o freio são 5 quesitos. Então, 3 já é um idoso frágil. Então, é uma idosa que os scores delas estão ali no limite, né? No limite ali, chegando para pontuar, mas é uma idosa em fragilização, uma fragilização importante. E ela tem valores e desejos e vontades muito bem definidos. Então, independência e autonomia é muito importante para ela. Então, ela mostra, né, a gente jogou cartas, essa paciente que a gente fez DAB, que ela nomeou um representante de saúde, que é a sobrinha dela. E aí ela chegou a falar que diálise para ela é o limite. Então, ela quer continuar morando sozinha, ela não aceita cuidador. Ela falou: o dia que eu precisar de diálise, para mim não faz mais sentido. Então, plano de cuidados dela. Pode passar, Paulo. A gente, então, o plano de cuidados dela é um tratamento conservador, né? Mesmo se ela evoluir para DRC5. E aí é importante os residentes estarem comigo, porque eles me ajudam nesse manejo, né? Manejo de furosemida, manejo dos exames que a gente precisa de pedir, tudo isso eles me ajudam nesse tratamento conservador. Então, o que que a gente faz com ela? Elaboração de diretivas antecipadas de vontade, a nomeação de um representante, que a gente já fez isso também, controle de sintomas e promoção da qualidade de vida. Então, a gente ajuda, né, manejo de depressão, cartão de vacinas, cognição, teste cognitivo, tudo indicação de fisioterapia, aporte nutricional, tudo isso para ela ter uma melhor qualidade de vida. O caso clínico 3 é o FM, de 85 anos, condição de mau prognóstico, ele DRC5 dialítico, tem uma hipertensão pulmonar importante, um câncer metastático sem sítio primário, ele é DRC estágio 5, por conta de uma nefrectomia prévia, ele tem um rim único e ele tem uma massa, provavelmente de neoplásica, nesse rim único. Além disso, ele tem uma massa em cabeça de pâncreas que invade estruturas. E ele invade estrutura e ele tem sangramento por invasão tumoral. Além disso, ele tem trombose de veia porta. É um paciente muito grave que a gente não consegue nem fazer biópsia, porque ele, mesmo se a gente conseguisse fazer biópsia, a biópsia não ajudaria porque ele não teria performance para fazer nenhum tipo de tratamento. E
A gente já fez, inclusive, radioterapia para a questão, né, radioterapia hemostática, e que ele também não responde mais a radioterapia hemostática, e aí ele sangra constantemente. De síndromes geriátricas, ele tem uma estabilidade de marcha. E, assim, vendo esse caso, a gente pensa num paciente, na hora que a gente olha para o paciente, a gente acha que é um paciente que está quase falecendo, né, em casa e acamado. E na hora que hoje eu encontrei com ele na hemodiálise, é assim, toda vez que eu vou passar o caso para o residente, eu preciso de ler de novo, porque é inacreditável a pessoa que está lá na minha frente e o que ele tem, né? Ele é independente para as básicas, ele tem os desejos e vontades dele, ele vai para diálise e é uma pessoa que ama fazer diálise. O dia que a gente tirar a diálise, ele falece de desgosto, nem é só por conta da doença renal, mas de desgosto. É a maior alegria dele. Então, de scores prognósticos, a gente tem um idoso de maior de 65 anos, a pergunta surpresa é não, né? Eu não me surpreenderia se ele falecesse. O índice de comorbidade de Charles é mais baixo, 6, albumina 3,7 e 6 months mortality é 17,2, mas esse eu não confio muito porque eles não colocam a doença oncológica que ele tem, né? Então, ele tem, com certeza, ele tem um maior risco de falecimento. E valores e desejos, né? Ele não elabora tanto os valores e desejos, mas o momento da diálise, ele coloca que a independência é muito importante, ele, inclusive, quer viajar no carnaval, ele fala que quer ir para o sítio, quer entrar na piscina e tudo mais, e o momento da diálise para ele é uma das maiores alegrias que ele tem. Então, o plano de cuidados, ele continua fazendo diálise convencional, a gente não vai suspender, a não ser que ele não tolere mais. Então, para ele faz todo sentido. E ele tem vivido, sim, com qualidade de vida, apesar dos sangramentos, mas a gente cuida também dos sangramentos dentro da hemodiálise. Controle de sintomas. E aí, mesmo a gente mantendo a diálise para ele, a gente faz um plano de cuidados. A gente já fez várias reuniões em que a gente definiu, né, que a gente mantém a diálise, mas esse paciente não tem mais proporcionalidade de ser entubado, de ser reanimado, de ir para o CTI, ou de fazer qualquer abordagem cirúrgica ou de tratamento quimioterápico, né, qualquer coisa a mais do que isso para ele vai ser muito mórbido. Além disso, a gente faz, né, a elaboração do objetivo do cuidado, que é isso que a gente faz, e o acompanhamento em conjunto com a nefrologia. E, por fim, o último caso clínico 4, GAR 90 anos, condições de mau prognóstico, ele tem um DRC 5, 4 indo para 5, uma insuficiência cardíaca compensada. De síndromes geriátricas, ele tem uma instabilidade de marcha também. Scores prognósticos maiores de 75 anos. A pergunta surpresa também é não, esse grau de fragilidade que ele está começando a ter, principalmente depois que ele começou a parar, ele parou de fazer a fisioterapia. Então, KPS dele é 70%, era mais alto, parou de fazer fisioterapia, está descendo o KPS dele. O índice de comorbidade de Charles são 5 pontos, então o nosso limite é mais de 8, dele é 5, a albumina 3,4, e o range score, né, ele tem menos de 20% de óbitos iniciado a diálise, e o freio dele é 3. Então, é aquele paciente que eu julgo que é muito desafiador, porque é um paciente de 90 anos, que está fragilizando, os scores dele não são tão bem, né? Aqueles que a gente fala, nossa, são péssimos, ele está fragilizando, mas a gente tem como recuperar alguma coisa, mas é um paciente que ele é independente para as básicas, parcialmente para as instrumentais, ele anda sozinho, ele ama passear, ele ama viajar, ele só fala, né, de viagem, e ele fala também, inclusive, de sexualidade dentro da minha consulta. Então, é um paciente que, apesar que ele está fragilizando, não é um paciente que eu vejo que ele está para falecer nos próximos, né, próximas semanas, próximos meses. Então, é um paciente que a gente fala, peraí, vamos pensar melhor, vamos ver, será que realmente não fazer diálise é o melhor caminho para ele? E aí, eu conversando, que no primeiro momento eles falaram que ele não queria fazer, ele falou assim, Natália, não é que eu não queira fazer, eu posso fazer, mas desde que não interrompa o meu direito de ir e vir durante o dia, porque eu gosto de passear e eu gosto de viajar. Então, a independência e a autonomia é muito importante e ele gosta de viajar, que ele traz muito isso na consulta. Então, qual que foi o plano que a gente está construindo ainda junto com a equipe de nefrologia?
estamos em definição. Mas será que a diálise peritoneal não pode ser um bom caminho do cuidado para ele? Pensando que ele pode fazer à noite, ou a gente pode começar com uma diálise incremental, mesmo que peritoneal, em menos, né, menos vezes durante a semana, em que ele pode ter a independência dele durante o dia e ele pode também viajar. E aí a gente pode fazer o controle de sintomas, né? A gente faz controle de sintomas desse paciente e promoção da qualidade de vida. Lembrando que, igual a Paula falou, nada é definitivo e tudo é conversado. Não é que a gente pode começar a peritoneal, a gente tem que sempre fazer. Não. Se a gente vê que esse paciente não está se beneficiando mais, que está evoluindo para o pior cenário, a gente pode voltar atrás sim. Mas esse é um paciente bem desafiador que a gente precisa de ponderar e através das escalas a gente vê que pode ser que a diálise pode ser um bom caminho para ele. E aí, sei que eu já passei meu tempo, mas aqui é só uma ilustração do que a gente faz, do que eu acabei de falar tudo aqui, né? Paciente de DRC 3 a 5, né? Com todos esses critérios, idade maior de 75 anos, a gente comorbidade de Charlson maior de 8, KPS menor de 40, albumina menor que 2,5, pergunta surpresa não e sintomas de difícil controle. Se isso for sim, né, a gente pensa numa tomada de decisão compartilhada, pensando, né, ou no cuidado abrangente ou numa diálise, né, mais pensando numa diálise paliativa. Ou, se for não, a gente pensa também no tratamento convencional, né, e cuidados baseados no valor e ações de vida do paciente. Sempre pensando em controles de sintomas, sempre pensando na avaliação da qualidade de vida e sempre pensando também que, se piorar, a gente pode sim mudar o direcionamento do nosso cuidado. E aí, para concluir, né, a gente vê que através desse ambulatório a gente vê a importância das abordagens dos cuidados paliativos na doença renal crônica, importância das ferramentas prognósticas, eu sempre coloco, eu sempre bato nessa tecla das ferramentas prognósticas que ajudam a gente a nortear as nossas decisões, o aumento do número de descontinuação de diálise por desejos e vontades do paciente por indicação médica, eles estão aumentando segundo a literatura, isso mostra, né, uma maior adesão dos nefrologistas a esse tipo de cuidado, é o cuidado no tratamento nefrológico centrado na pessoa, e um dado que eu achei que serviço de cuidados paliativos no atendimento do paciente de doença renal crônica ainda é muito incipiente no Brasil. Então, a gente traz esse webinar para até instigar aí e um convite também, né, para a gente expandir esse cuidado em outros serviços também, que a gente tem visto que está fazendo toda a diferença na vida dos pacientes. Obrigada, nossas referências. Excelente, Natália, excelente. A gente viu então uma parte teórica dessa parte de doença renal nos cuidados paliativos com a Paula, e aí em seguida você traz as ferramentas, traz as avaliações que vocês têm feito no ambulatório e um serviço que a gente vê no livro, na literatura, que é recomendado a gente conseguir colocar isso em prática. Isso é maravilhoso, é muito lindo, né? Obrigada pela contribuição de vocês. Lembrando que quem tiver dúvida, pode mandar no chat, que a gente está aqui atento e vai responder a todas as dúvidas que forem geradas também. E mais um lembrete que no final a gente vai fazer anúncio aqui importante. Daqui a pouquinho a gente já vai dizer já o que se trata. E para agora complementar a nossa mesa, eu vou chamar o Dr. Davi Ivan. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Carlos, residente médico em Medicina da Família e Comunidade pelo Hospital Odilon Berens. Atualmente ele está realizando residência em Medicina Paliativa pelo Hospital Fisioleta Tolentino Neves, aqui em BH. E junto com ele a doutora Salete Pereira da Silva, que também fez graduação em Medicina pela Univasf. Ela fez residência em Medicina da Família e Comunidade pelo Hospital das Clínicas Samuel Libânio e está junto com o Dr. Davi, fazendo também a residência em Medicina Paliativa aqui em Belo Horizonte, no Hospital Tolentino Neves. Até embolei aqui, né? O nome grande. Rapazes, rapaz e mulher, né? É com vocês agora. E à medida que a gente for apresentando esse caso clínico, a doutora Salete já vai colocando aqui para nós, a doutora Paula e a doutora Natália também vão acrescentando durante aqui. Então agora é que a gente vai começar realmente uma discussão robusta, uma discussão mais completa. E vocês aí no chat podem fazer parte dessa discussão, trazendo as dúvidas aqui para nós também, a gente está atento. Davi, é com você. Olá, boa noite a todos, né? Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao convite, né, para
tanto eu quanto o Salete estávamos falando aqui hoje à noite, né? E trazendo, eu acho que não só a questão da nossa vivência, né? Vamos dizer assim, na prática, né? E ensino na residência médica, né? E trazer um pouquinho, né? Também da visão do residente, a visão da experiência que a gente tem, ainda mais, né? Da área do cuidado paliativo, que é uma área que, sem dúvida, né? Cada dia cresce mais e tem mexido muito com a gente, tem inspirado muito, né? E acho que trazido cada vez mais adeptos também, né? Então, a escolha hoje do caso que nós fizemos foi um caso que não tenho dúvidas, né? Depois Salete também vai complementar, mas foi um caso muito marcante. Acho que na nossa formação foi um caso que nos trouxe várias dúvidas e que nos trouxe muita assim curiosidade, que mexeu, né, que não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista mesmo de interação humana, né? Nós tivemos uma proximidade muito grande, né? Tanto com a paciente em questão, quanto com a família, né? Então, acho que foi uma questão muito importante, não só de aprendizado técnico, mas um aprendizado mesmo para a vida, né? Então, nós dois, né, somos atualmente residentes, né, R2, né? Segundo ano, então, da residência de medicina paliativa lá no Hospital Risoleto Tolentino Neves, né? E o Dr. João Vitor foi o nosso orientador também para a construção e elaboração desse caso clínico, né? E o Dr. João também é médico horizontal lá do Hospital Risoleta Neves. Então, para começar, né? Então, o nome fictício é uma paciente do sexo feminino, ela tem 81 anos de idade, né? E, né, na questão do cuidado paliativo, uma questão muito importante para nós é a coleta da biografia, né? A coleta da biografia é muito mais do que só saber somente dados, né? É uma questão importante porque talvez aí já começa, né, a aparecer nuances, história de vida, né, valores, né, da pessoa que a gente está conversando. E a nossa paciente, ela é natural de Santa Cruz de Salinas, Minas Gerais, né? Para quem não sabe, é uma cidade mais na região do norte de Minas, quase já na divisa com o sul da Bahia, né? E atualmente residente em Ribeirão das Neves. Ela é viúva, tem 9 filhos, né? A vida toda a nossa paciente trabalhou na zona rural, né? Trabalhou na lavoura e ela é católica, né? Mas simpatizante também de igrejas evangélicas, né? Nós trouxemos essa questão que está em vermelho porque foi uma questão que chamou muita atenção na abordagem com ela, né? Ela foi sempre uma mulher muito independente, trabalhou na roça, trabalhou no pesado, né? E para ela as atividades da vida diária para ela não eram assim uma dificuldade, né? Ela conseguia tomar seu banho, fazer seu autocuidado, ela vivia sozinha, cozinhava sua própria comida, né? E uma das coisas que já chamava atenção é que ela já começava a falar que ela não conseguia mais capinar o quintal, né? Uma atividade que ela fez a vida toda, né? Depois que ela começou com um quadro de adoecimento, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E isso mexia muito com ela, né? Isso a deixava muito entristecida. E um relato também de uma história muito forte também da questão de barriga d'água, né? Ela contava que na infância dela ela gostava muito de nadar, né, em lagoas, na região onde ela nasceu e cresceu, né? E muitas pessoas da família, inclusive os pais, né, com complicações que ela chamava de barriga d'água. Bom, e aí o que né? Como é que começa, né, a nossa relação, né, com a paciente lá no Hospital Risoleta Neves? Essa paciente ela veio num quadro de um aumento de volume abdominal, que ela inicialmente nos relatou que não entendia muito bem por que isso estava acontecendo, né? E começou a ter uma hérnia umbilical, né? Começou a ter um aumento de volume na região umbilical. E esse aumento de volume começou a incomodar, até que chegou um ponto que vamos dizer assim, essa hérnia umbilical incomodou tanto que começou a doer, e ela procurou a UPA, mais próxima da casa dela. Quando ela foi na UPA, né, o colega que é médico que a atendeu foi tentar fazer a redução dessa hérnia encarcerada, e no momento que ele foi tentar fazer a redução, teve um rompimento, né, da região da pele e começou a ter um extravasamento de um líquido com muita característica de ser ascite pela ferida, né? Então, pela complicação que se deu na hora do procedimento, foi realizado o encaminhamento, então, para o Hospital Risoleta Neves, né, aos cuidados da cirurgia geral para a realização da avaliação e a sutura, né, desse ferimento. Foi feita essa sutura, né, e após isso, como ela tinha esse quadro, né, de um abdômen mais tenso e muito sugestivo de uma ascite, ela foi encaminhada aos cuidados da clínica médica, ela foi internada e encaminhada aos cuidados da clínica médica
para investigação, né, já que não havia um diagnóstico prévio. Bom, na chegada, então, né, essa paciente, ela tinha, né, como a doutora estava falando, né, sobre a questão que é muito importante para a gente, do PPS ou do KPS. Então, é um score, talvez para quem não esteja familiarizado, que para nós paliativistas é de extrema importância, né, para nós, nossa equipe lá no Risoleta Neves utiliza demais esse score, porque é um score que nos ajuda tanto a ver a funcionalidade da paciente, quanto fatores prognósticos associados, né. Então, um PPS de 80% é considerado um PPS, vamos dizer assim, que a funcionalidade ela é bem razoável. Então, essa paciente, na avaliação, ela era independente para atividades básicas e instrumentais, né? Então, por exemplo, ela conseguia fazer a gestão do dinheiro dela, ela precisava só de ajuda das filhas, por exemplo, para ir no banco, porque ela é iletrada. Então, ela não conseguia mexer no caixa automático. Então, a filha ajudava só na parte da digitação da senha, mas a questão da administração do dinheiro, de quanto que ela ia, né? Dispensar para os gastos domiciliares, ela fazia essa gestão sem necessidade de apoio, né? Cognição dela subjetivamente preservada, né? Um humor eutímico, uma mobilidade preservada, né? Da parte nutricional, ela tinha um histórico já de porexia, já vinha alguns meses já com uma redução importante do apetite. Do ponto de vista da comunicação, totalmente preservada, fala, visão, audição, ela entendia perfeitamente, né? Na abordagem dos profissionais, né? E de história patológica pregressa, tinha uma hipertensão arterial que fazia uso de losartana e hidroclorotiazida acompanhada pelo posto de saúde. Bom, a partir de então, ela ficou aos cuidados da equipe da clínica médica, né, no hospital, e aí foi começado a ser feita uma ampla investigação desse quadro, né, assítico. O que foi achado é que ela tinha imagens, né, então foi feito ultrassom, tomografia, em que foi achado sinais de hepatopatia crônica fibrosante com sinais de hipertensão portal, né? Então, ela tinha ascite, ela tinha circulação colateral, ela tinha uma esplenomegalia. Foi feita uma investigação, né, com endoscopia digestiva para avaliação exatamente de varizes esofágicas que vieram de fino calibre, né? E tinha nos exames laboratoriais também uma discreta elevação de transaminase, elevação de canalicular, tinha plaquetopenia, né? Um pouco de elevação de bilirrubina, uma albumina nesse início de 3,3 e uma função renal estável, né? Tanto por esses achados, né, dos exames complementares, como pela história epidemiológica dela, né, ela ficou com uma hipótese muito mais provável, né, presumida, de ser realmente um quadro de uma hepatopatia crônica, uma cirrose, né, associada com um quadro de esquistossomose, né, não tinha uma história também de etilismo ou outros fatores que fossem mais sugestivos. Bom, então o que acontece, né? Então, essa paciente, ao longo da internação, nessa internação ela começa a se alongar, né? Então, com o aguardo tanto da questão dos exames, como também do ajuste de diurético terapia para, né, ver se conseguia fazer uma redução dessa CIT, foi realizado paracentese, tanto diagnóstica como posteriormente também para alívio, e essa paciente começa a evoluir com complicações, né? Então, aproximadamente após 20 dias de internação, ela apresenta um quadro de um choque séptico, ela tem uma redução, um rebaixamento sensório, ela tem uma redução, ela tem uma hipotensão muito importante, então foi solicitada a vaga para o CTI, ela entra em insuficiência respiratória aguda, então ela é submetida a uma intubação, né? E nessa avaliação do CTI, a equipe do CTI da medicina intensiva avaliou e acreditou que provavelmente esse choque, né, fosse relacionado com um foco mais abdominal. Foi solicitada uma nova avaliação da cirurgia geral e nessa avaliação, né, foi visto que na avaliação ela foi encaminhada para o bloco cirúrgico, feita uma laparotomia e nessa laparotomia achou-se então que o saco herniário, né, relacionado com aquela hérnia umbilical estava com uma necrose, então foi feita uma abordagem, né, uma ressecção e uma construção, né, de uma colostomia. Essa paciente então fica no ambiente do CTI e ao longo da internação, tanto após essa questão do choque, como com a realização de antibiótico terapia de amplo espectro, ela começa a ter progressivamente uma piora de função renal, né? Uma piora de função renal muito importante, fica hipervolêmica, fica anúrica, e aí é começada então chamada a equipe da nefrologia, né, para o suporte, e ela entra então numa terapia dialítica, né?
Ao longo do tempo, ela vai evoluindo com uma melhora dos parâmetros da ventilação, até que ela é extubada, né? E fica aí no período de internação do CTI durante 12 dias. Nessa avaliação, no ambiente do CTI, a equipe do CTI acreditou, julgou, viu que essa paciente ela evoluiu com uma fragilidade importante durante a internação. E nisso, optou-se então pelo acionamento da nossa equipe, né, a equipe de cuidados paliativos, para começar a fazer as primeiras avaliações e abordagem, né, tanto quanto com a paciente, quanto com a família. Para quem talvez não conheça, né, o serviço nosso do cuidado paliativo do Hospital Risoleta Neves, nós temos, vamos dizer assim, basicamente duas frentes de ação, né? Nós temos uma equipe que é a chamada equipe interconsultora, né? Então, é a equipe que presta atendimentos e avaliações por todo o hospital, né, quando chamado. E nós também temos uma ala, que é uma enfermaria de cuidados paliativos, né? Então, onde também membros da nossa equipe fazem os cuidados, né, com uma equipe multidisciplinar também, no ambiente já da enfermaria. Bom, quando, então, nós fomos chamados, né, a impressão inicial qual era, tanto da equipe do CTI, quanto da nossa equipe interconsultora. Então, uma percepção que essa paciente, que, né, anteriormente à internação, era uma paciente mais robusta, ela teve uma franca fragilização ao longo da internação. Ela teve uma sequência, né, de intercorrências, uma sequência de problemas ao longo da internação que a tornou mais frágil. Então, por exemplo, essa insuficiência respiratória aguda, necessidade da intubação, uma necessidade de ventilação mecânica, o começo da diálise. Ela envolveu, né, nós não chegamos a colocar porque foi uma internação mais prolongada, mas ela teve vários ciclos de antibiótico-terapia, tratou, fez nova infecção, né, então, e cada infecção, né, ela teve, então, germes multidroga resistentes, colocamos alguns exemplos das culturas que ela coletou ao longo da internação, teve crescimento de estafilococo, teve pseudomonas, teve acinetobacter, então fez ciclo com oxacilina, fez ciclos com vancomicina, meropenem, depois poli-B, meropenem, vancomicina, então drogas que também têm uma característica, um potencial também nefrotóxico, né? Então que agravou mais a situação. E na avaliação, né, da nossa equipe interconsultora, né, então, acho que o interessante colocar aqui é ver como que essa paciente evoluiu, né? Então, nós tínhamos um cenário, vamos dizer assim, no início da internação, de uma paciente com PPS de 80, independente para atividades básicas, independente para atividades instrumentais, e agora, depois desse contexto, né, de múltiplas intercorrências de internação do CTI, nós temos um outro cenário, nós temos agora uma paciente, né, após a extubação, com PPS de 20, né? Então, basicamente, ela estava totalmente acamada e com uma ingestão, por exemplo, alimentar limitada a colheradas, né? Totalmente dependente, então, para cuidados, né? E para nós, né, como paliativistas, uma questão fundamental é a gente entender qual é o definidor de mau prognóstico dessa paciente. Então, o definidor dela, na nossa avaliação, é uma falência orgânica, né? Então, caracterizada então, por uma hepatopatia crônica fibrosante, provavelmente, né, de caráter de etiologia estossomótica, com uma classificação Child B8, MEL de 15. Mais uma lesão renal aguda com necessidade de suporte dialítico, né? Ficando interrogado a etiologia dessa disfunção renal, uma síndrome hepato-renal ou secundária de diurético-terapia, né? E a doutora Natália falou dos critérios, né? Nós pegamos vários critérios também que nós utilizamos lá, tanto quanto do PPS, da funcionalidade, quanto a questão também do GSF, né? Que é uma outra escala também muito utilizada. Então, essa paciente tinha declínio físico, essa paciente tinha uma doença avançada instável, tinha agora multimorbidades significativas, tinha uma piora franca da funcionalidade e uma impressão de refratariedade aos tratamentos. Em que sentido? Ela tratava um ciclo, por exemplo, de antibiótico terapia, logo ela fazia uma nova infecção, não conseguia melhorar essa disfunção renal, sempre um caráter hipervolêmico, anasarcada, uma dificuldade de manejo de diuréticos terapia pela equipe do CTI. Para vocês verem uma outra questão que é importante, né, que é a questão da albumina e que mostra o caráter nutricional. Ainda aqui, né, tem uma questão também que foi uma paciente que ao longo da internação fez várias paracenteses, alguns momentos até com reposição de albumina associada à paracentese. Então, para nós vermos como que ela também teve um caráter de uma desnutrição importante ao longo da internação. Então, de uma albumina de 3,3 na admissão, evoluindo para uma albumina de 2,6, quase 2,7, né? Após essas complicações. E uma função renal que no início da internação era uma função renal estável, o quanto que ela deteriorou, né? Então,
uma creatinina que foi para 3,4, uma ureia que foi para 148, uma alta carga sintomática, né? E uma dificuldade aí de manejo realmente da questão da diurético-terapia, da ascite, da anasaca, né? Que tornou a situação clínica muito mais complicada. Boa noite a todos. Pode falar. E aí, o que acontece, tá? Então, nesse momento, né, o que foi realizado após a chamada do CTI, a nossa equipe fez uma abordagem e uma das estratégias que a gente utiliza muito, né, enquanto paliativistas, é a realização da conferência familiar, né? Então, era uma paciente, né, que tinha vários filhos, e principalmente as filhas que assumiram muitos cuidados dela, então nós tivemos muito contato com essas filhas e fizemos uma conferência, né, para qual seria o objetivo, tanto o repasse das informações da internação, tentar um aumento da vinculação com essa família, né, e uma construção exatamente de uma relação, uma proximidade da relação e uma definição de proporcionalidade terapêutica, né. Também, talvez para quem não esteja familiarizado, né, no nosso serviço a gente usa muito uma classificação que como se fosse colocasse o tipo de suporte que a gente pensa com o plano de cuidados para o paciente. No nosso caso aqui, a gente colocou como cuidado paliativo predominante, que significa o quê para essa paciente? Para essa paciente, após a conversa com os familiares, né, e nossa análise técnica, ficou-se, vamos dizer assim, planejado que uma nova intubação numa nova intercorrência seria uma questão desproporcional, dada a fragilidade. Uma vez que ela saísse do CTI e fosse para uma enfermaria, o retorno para o CTI também seria uma questão que nós julgamos como desproporcional. Se caso ela tivesse, né, uma parada cardiorrespiratória, seria uma forma de entender que nós chegamos também no limite terapêutico, né? E uma forma de entender também que essa paciente ela chegou, né, mais no fim de vida. Então, manobras de ressuscitação, de reanimação também não estariam indicados, né? A família, nesse momento, apesar de um intenso sofrimento e angústia, né, manifestou compreensão, manifestou concordância com esse plano de cuidados, né, e ficou acordado também que essa questão da diálise seria mantida, né, mesmo quando ela fosse encaminhada para a enfermaria, e que nós observaríamos mais ou menos a tolerância que ela teria ao procedimento com a nefrologia. Então, ela foi encaminhada após essa internação, após mais ou menos 45 dias, e essa longa passagem pelo CTI, foi encaminhada então para a nossa enfermaria de cuidados paliativos lá do Risoleto. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade à apresentação a partir do momento que agora essa paciente é transferida para o nosso setor de cuidados paliativos do Risoleto. Ela foi encaminhada após 8 dias do início da terapia de substituição renal e tinha acabado de terminar um novo ciclo de antibiótico terapia para um novo quadro de sepse que ela tinha realizado. Durante a internação na enfermaria, ela começa a evoluir com uma intolerância à realização dessa hemodiálise, apresentando uma hipotensão persistente, com uma PA em torno de 70/40, e além disso apresentando sintomas também muito recorrentes, como náusea, fadiga e insônia, e vinha mantendo um balanço hídrico positivo. Durante a internação na enfermaria, com a realização da terapia de substituição renal, a paciente vinha apresentando uma emoção muito grande, relatando, queixando, uma insatisfação com todos esses sintomas que ela estava sentindo durante a realização da hemodiálise, compartilhando muito medo com a proximidade do fim de vida, sendo acolhida pela equipe, tanto médica quanto profissional. Entendendo que houve essa fragilização tão importante e essa aparente refratariedade por conta desses sintomas que ela estava apresentando, não tolerando passar por esse procedimento da diálise, e também entendendo que ela estava manifestando um valor disso não ser proporcional ao que ela entendia como digno para a vida dela. A gente considerou desproporcional a realização de trial com amina vasoativa, diante o quadro de hipotensão que ela vinha apresentando, e também discutimos, primeiramente, com a paciente sobre o que a gente estava entendendo do processo dela, a impressão que a gente estava tendo com a realização desse procedimento da diálise, entendendo
quais seriam as consequências de parar de fazer a realização da diálise para o organismo dela, e também fizemos uma nova reunião familiar com as filhas para entender qual era a percepção que elas estavam tendo do que estava acontecendo com a paciente, explicando para ela também as consequências do que poderia acontecer com cessar esse procedimento, mas entendendo que a paciente estava apresentando um valor muito grande, sintomas que estavam ficando refratários à condição que ela estava vivenciando no momento na enfermaria, e foi transicionado para uma proporcionalidade terapêutica de cuidado paliativo exclusivo. Como o Davi explicou, é algo que a gente utiliza muito lá na enfermaria, essa classificação, em que o foco atual dela nesse quadro seria o controle de sintomas. Entendendo que nessa situação que ela estava de tanta fragilização, de tantos sintomas, de hipotensão, de não estar tolerando também a diálise, esse procedimento seria desproporcional. E conversamos também com a equipe de nefrologia sobre a situação, sobre o caso, sobre a impressão que a equipe de cuidado paliativo estava tendo com a evolução diária dessa paciente, e foi acordado a suspensão da diálise com a retirada do CDL. Após a retirada do CDL e a suspensão da diálise, essa paciente evolui de uma forma que começa a surpreender a gente. Ela começa a apresentar uma tranquilidade e uma satisfação com essas medidas retiradas, já que antes, com a realização da diálise, ela estava tendo muitos sintomas de difícil controle, que estavam a prejudicando clinicamente. Ela começa a apresentar uma maior estabilidade clínica e um aumento dos níveis pressóricos, que antes estavam ficando em torno de 70/40. E com essa melhora da pressão, a gente começa a otimizar as medidas de diurético terapia para controle da ascite que ela apresentava por conta da cirrose. E com a otimização da diurético terapia, possibilitou que novas paracenteses de alívio não precisassem ser realizadas. Durante esse tempo na enfermaria, foi conseguido controlar os sintomas que essa paciente apresentava, otimizar essas medidas, reduzir o quadro de ascite. Ela não apresentou novas intercorrências, estava com uma diurese presente, e diante dessa estabilidade clínica, hemodinâmica e de controle do quadro dos sintomas, foi optado por uma alta hospitalar após 2 meses de internação, sendo explicado para a família nesse momento que essa paciente retornaria para o domicílio em uma condição diferente do que ela deu entrada, num contexto de maior fragilização, e que seria necessário um cuidado mais próximo, já que antes ela residia sozinha. E foi orientado sobre morar com os filhos, e isso foi acordado, e além disso, ela foi encaminhada para o nosso ambulatório de egressos de cuidados paliativos, que é um ambulatório onde a gente atende pacientes que já ficaram internados na enfermaria e saem com uma condição que possa ser acompanhado ambulatorialmente. No retorno ambulatorial após essa internação, essa paciente apresenta uma melhora sintomática, continua tendo os sintomas controlados, tem um período de recuperação importante, inclusive da funcionalidade, porque quando ela recebeu alta, anteriormente foi feita uma discussão com a família sobre a fragilização que ela enfrentaria daí em diante e da necessidade do reajuste dos cuidados. Nesse retorno com a gente no ambulatório, ela relata para a gente que volta a fazer as atividades, a sua funcionalidade dentro do seu domicílio, inclusive conseguindo voltar a morar sozinha novamente, já que essas atividades básicas estavam preservadas, inclusive as instrumentais também parcialmente, com o apoio das filhas, indo lá diariamente para ver como ela estava ficando. Mas ela volta para a sua casa, para o seu domicílio, e volta a morar sozinha. Ela mantém um quadro de ascite, uma necessidade de paracentese, que agora tem se tornado mais recorrente, mais frequente, mas ainda tem sido realizado ajuste de diuréticos com uma boa tolerância e mantendo uma razoável funcionalidade, comparado ao que ela saiu da internação. A gente colocou propositalmente a temporalidade no final para entender que tem uma temporalidade longa,
A internação dessa paciente ocorreu no início de novembro e ela recebeu alta em torno de janeiro, de início de novembro de 2023, e ela recebeu alta em janeiro de 2024. E desde então, ela vem fazendo acompanhamento com a gente no ambulatório de cuidado paliativo, sendo que a última avaliação ambulatorial dela foi no dia 30 de janeiro desse ano, e a próxima vai ser amanhã. A gente decidiu trazer esse quadro, igual o Davi falou, porque foi um quadro que surpreendeu a gente. É uma paciente que saiu dessa curva do que a gente estava esperando do que pudesse acontecer e saiu de uma forma muito positiva, que surpreendeu a gente. E a gente entende que isso só foi possível porque ela teve uma avaliação e entendeu quais eram os critérios clínicos que essa paciente estava apresentando com a realização daquele procedimento, entendendo em qual situação, em qual parte da história natural daquela doença ela estava, e compreendendo também quais os valores que ela estava apresentando desde o início, quando foi abordado, entendendo que ela gostava muito da funcionalidade, de manter a sua independência, e também tendo ciência que ela estava compreendendo quais as consequências que poderiam ter da suspensão da diálise. Então, essa avaliação individualizada, com um foco na qualidade de vida, que era o que a gente propôs no início, foi algo que teve um desfecho, está tendo um desfecho muito positivo para essa paciente, respeitando tudo que ela considera como digno para a vida dela. Então, esse foi o motivo também que fez a gente trazer esse caso aqui para apresentar para vocês. E ela continua nesse acompanhamento ambulatorial, com foco nesse controle dos sintomas dela e vendo como que está sendo essa evolução. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade que a ECP está dando para nós, para podermos falar um pouco sobre, inclusive, como que é o serviço lá do Risoleta Neves, e a gente fica muito grato e feliz com a oportunidade. Beth, Davi, muito obrigada pela contribuição de vocês. A gente vê esse caso clínico que realmente surpreende muito positivamente e vê os 4 casos que a doutora Natália trouxe para a gente também, e me pareceu duas competências importantíssimas para o paliativista. A primeira, inegável, é a comunicação. Paula trouxe isso logo nos primeiros slides. Como falar de diálise, como explicar, informar os prós, os contras. Não tem como a gente fazer decisões sem as informações corretas. E para isso, ter uma comunicação compassiva ali é inegável, como, né, precisa isso mesmo. E a segunda competência me parece o trabalho em equipe, no sentido de acompanhamento do início ao fim. Pense esse caso que o Davi e a Salete trouxeram de 2023. A gente está falando agora de fevereiro de 2025. E essa paciente vai retornar amanhã ao ambulatório de vocês. Então, imagine como que o trabalho em equipe precisou de acontecer desde o início, lá na UPA, quando ela chegou, de alguém questionar algum outro diagnóstico que ele traz. Ela passou pelo CTI, ela foi entubada, ela precisou de uma fisioterapia, ela precisou ali da enfermagem constantemente. A albumina dela se deteriorou durante a internação, a nutrição teve que trabalhar pra caramba ali. E olha só quantas nuances que a gente não contou aqui no caso, mas que estão nos bastidores e quanta diferença fazem. Não foi o foco aqui a gente trazer sintomas a serem paliados, mas imagine essa paciente piorando a ureia durante a internação e os sintomas que não podem acontecer com isso. Por exemplo, o prurido, por exemplo, um delírio. E passando por esse sentido, eu queria trazer aqui uma pergunta que está no chat, e aí fiquem à vontade para a Natália, Paulo, os meninos responderem. A doutora Cristiana Savoy primeiro te elogiou, Nath, pela maravilhosa palestra, e trouxe para nós aqui se a gente poderia comentar um pouco de qual que é a experiência de vocês no manejo de prurido. O que que vocês têm usado de sucesso? É uma coisa realmente que a gente vê no nosso dia a dia, né? E aí, logo em seguida, eu gostaria de trazer para a mesa também, aí a pergunta da Viviane Mendes, como que vocês enxergam o papel da equipe multidisciplinar nesses casos? Tem a ver muito com o que a gente acabou de falar aqui desse acompanhamento, né? Os casos são discutidos em equipe como um todo ou somente com os médicos? Então, eu vou falar, depois se você quiser falar, Paula, vocês também, meninos,
Prurido é algo que eu adoro. Adoro estudar prurido, eu acho assim muito bacana assim, depois que você entende a via do prurido e o motivo do prurido, né? Então, primeiro você tem que entender qual que é o motivo do prurido para você tratar esse prurido. Então, a gente está falando de doença renal crônica, a gente está falando principalmente de um prurido urêmico. A primeira o que eles falam na literatura, a gente fala muito da gabapentina, né? Que tem a via, né? Que a gente fala via 5-HT3 que age na via do prurido, então a gabapentina é uma das primeiras escolhas, a pregabalina também, né, pode ser, a gente pensa, a gente sempre faz a dose para a função renal do paciente, tá? Tem paciente que tolera, tem paciente que não tolera, mas é um bom medicamento para esses tipos de prurido. Além disso, a gente tem outros, né, antidepressivos, né, que agem na mesma via, então mirtazapina, aí às vezes, por isso que a gente usa o ESAS renal, que é ótimo porque às vezes a gente consegue cuidar de vários sintomas com o mesmo medicamento, né, às vezes é um paciente que tem insônia, que tem perda de apetite, que tem prurido, então a mirtazapina pode cuidar de vários, né, desses sintomas que eu falei. Então, a mirtazapina é um bom também, a sertralina também tem a mesma ação. Estudos falam da paroxetina, eu confesso que eu não uso a paroxetina, eu prefiro os outros anteriores. São basicamente esses medicamentos. A gente tem um outro também que atua na mesma via e que é um medicamento que nem todo mundo sabe, acho que aqui sim, mas né, para os meus residentes, às vezes eles não sabem, é ondansetrona. A ondansetrona também age nessa via, né? Então, é um medicamento que a gente não tem muito efeito colateral, lógico que tem o constipação e tudo, mas a gente consegue cuidar. Então, a ondansetrona também é um bom medicamento, paciente que também tá internado, então eu uso bastante assim quando né, tem condição, a gente usa o ondansetrona e esses outros também são os principais que eu uso. É Agora, só, você quer completar? é só complementando. Pode falar, pode terminar, Nath. Não é isso, não é do Prurido, era isso. Tinha outra pergunta. Só lembrando, a gente fala muito sobre a equipe multi, né? Então, assim, os cuidados com a pele também são muito importantes, né? O paciente com Uhum. doença renal crônica geralmente tem uma xerose importante, né? A gente vê os nefrologistas usando muito anti-histamínico, assim, predominantemente o prurido da DRC não é um prurido com esse mecanismo principal, né? Esse mecanismo histamínico. Mas existe uma hipótese de que há um componente realmente de degranulação anormal de mastócitos, e aí os antistamínicos podem ser uma opção a mais, né? Nesse cuidado, além dos cuidados com a pele. Entre os antidepressivos, eu gosto de usar a sertralina também, porque tem a grande vantagem de não ter uma alta carga anticolinérgica, né? Como os tricíclicos, por exemplo. Né, se o paciente estiver deprimido, é um plus aí também, né? A gente trata dois sintomas com a mesma medicação. E também é uma medicação que não precisa de correção para a função renal. E aí é uma carta na manga aí também, né? A mais. Mas não pode esquecer dos cuidados com a pele, que às vezes já melhora bastante. Sim. Como que é a discussão de vocês, esses casos, em relação à equipe multidisciplinar? É mais voltada para a parte médica ou vocês englobam outros profissionais juntos? Então, era para eu ter falado isso na apresentação, mas eu acho que acabou que era muita coisa e eu acabei pulando sem perceber. Depois eu falei, gente, eu esqueci de falar da equipe multi. Lá no ambulatório a gente tem, né? A gente faz o contato direto com principalmente a nutricionista, e a psicóloga. Então, a gente e da equipe médica, mas lá no ambulatório, e tinha assistente social também, infelizmente ela nos deixou e eles estão, né, tentando ver como é que faz isso. Mas assistente social tinha um trabalho incrível
dentro do ambulatório. Então, eu fico sempre perto da nutricionista, né? A gente faz um trabalho juntas, né? E, infelizmente, ela tem olhado, não, ela olha mais os pacientes em diálise, né? Mas eu sempre encaminho para os outros pacientes que não estão em diálise, porque a gente precisa muito do aporte nutricional desses pacientes. E da psicóloga também. Então, já tive conversas de porta fechada com a psicóloga sobre o paciente, né? A gente fazendo o melhor plano do cuidado para esse paciente. Então, lá no ambulatório, mais assistente social, que no momento a gente está saindo, mas que fazia um trabalho incrível junto, né, junto com todos os outros profissionais, a psicóloga, a nutricionista e a equipe de enfermagem também, que apoia muita gente nesse momento. E assim, lembrando que a gente está falando de pacientes que, no geral, são frágeis, que estão em processo de fragilização, a gente tem um problema na nossa instituição, que é uma sobrecarga absurda da equipe multidisciplinar. Uhum. Infelizmente, assim, é algo que, né, ainda precisa ser construído, eu acho que em grande parte das instituições mesmo, não só no IPSENG, mas a gente está falando de muitos pacientes, a gente tem muitos pacientes com cognição boa, mas que o corpo não acompanha, então a fisioterapia, né, aproveitando a presença da Rafa aqui, e a terapia ocupacional seriam profissionais essenciais, né, para trabalharem aí com esses pacientes ao longo do processo de acompanhamento também, né, para adaptar ali, né, otimizar a funcionalidade, massa muscular e para adaptar também, né, diante das limitações ali que vão aparecendo. Nos nossos pacientes internados, né, Paula, a gente tem a equipe de TO, de físio, de fono, aí que faz um trabalho juntamente de psicóloga também, né? Eu falei especificamente lá no ambulatório, mas infelizmente a gente não tem físio e TO no ambulatório, mas a gente sempre encaminha também. E sempre que, assim, que possível, a gente discute em equipe, né? A gente tem vários olhares aí que engrandecem o plano de cuidado e às vezes até mudam a nossa percepção também, né? A gente tem equipes profissionais que passam muito mais tempo, às vezes, com o paciente do que a equipe médica e trazem demandas e questões e que mudam a nossa impressão, mesmo nossa visão, até do melhor cuidado que pode ser oferecido. É, na nossa, na Maravilha. nossa, na nossa realidade lá no Risoleta, né? Tanto eu quanto a Salete, nós fazemos residência de medicina paliativa, mas nós não fazemos, né, medicina paliativa. A ala não é de medicina paliativa, né? É uma ala de cuidados paliativos, né? Quando a gente fala de cuidados, o médico talvez seja uma pontinha, né, do que se faz, né? Então, às vezes, lá a equipe multi, para nós, é de fundamental importância. Quando nós fazemos, por exemplo, reuniões, conferências familiares, falar da equipe multi é como se fosse a principal propaganda, né, da ala, que às vezes pode ser uma ala muito estigmatizada ainda hoje, né, e falar, não, mas não é só médico, né, nós temos nutricionistas, enfermagem, fundamental, né, a questão da terapia ocupacional, do serviço social, né, e nós temos lá como atividade também reuniões com a equipe multi toda semana para discussão de todos os pacientes internados na nossa ala, né? E às vezes, né, a Salete está de prova, que às vezes até o pessoal da equipe multi dá risada, que a gente fica correndo atrás, aí às vezes o pessoal do serviço social olha para a gente, já começa a dar risada, e lá vem eles, né? Então a gente está sempre atrás dos profissionais. Essa paciente do caso em questão foi uma paciente que envolveu toda a equipe, né? Porque foi uma paciente que, se a gente for pensar que vai para a nossa ala com PPS de 20, comendo colheradas, e sai e volta a residir sozinha, então olha o quanto que a fono foi atuante, né, nesse cenário, a fisioterapia na mobilização, né, às vezes até a melhora, por exemplo, do controle do delírio, né, ao invés de ter que ficar sempre numa uma estratégia farmacológica, né, o quanto que você mobilizar o paciente do leito, né, a gente lembra, né, até que me mandou mensagem a doutora Larissa Souto, que estava junto comigo nessa época também, né, Salete também lá na enfermaria, e o quanto que, por exemplo, lá, às vezes a questão é essa, passar um creme, né, a gente às vezes tem uma tendência como médico, e nessa arrogância médica, às vezes achar que são coisas supérfluas, não são. Uma filha que vai lá e arruma o cabelo, ela toma um banho, passa um creme, se sente mais confortável, tira o CDL, tira o central, senta numa cadeira, vai andar, vai lá, né? Nós temos algumas áreas da enfermaria que tem uma visão para a janela, o quanto que isso também promove, né?
a recuperação do paciente, a conversa com a psicologia, a conversa com a fisioterapia. Então, assim, não tem como, né? Não tem como a gente pensar em cuidado paliativo se a gente não pensar numa atuação de uma equipe multiprofissional. Pensar só no médico em si é pensar no modelo estritamente farmacológico e extremamente limitado e pouco resolutivo, né? Sim, como o Davi E falou, o cuidado um, paliativo não tem como fazer sozinho, né? Precisa de toda uma equipe, estar conversando para entender o que que é o melhor para aquele paciente. E é isso que ele falou, a gente tem as reuniões na enfermaria, onde é pontuado cada um dos pacientes e toda a equipe participa e fala também da impressão que cada um está tendo, da evolução. Tem coisas que às vezes a gente não consegue perceber, mas o outro profissional percebe e junto a gente complementa e consegue oferecer o melhor cuidado possível para aquela pessoa. e o modelo médico somente, ele está fadado ao fracasso, né? A gente trabalhar sozinho não é funcional, isso não é coerente, a gente precisa sim dos outros, de todas as profissões trabalhando em conjunto, né, de maneira transdisciplinar. Todos serem ouvidos e terem, cada um com o seu conhecimento, contribuir ali para o paciente. Continuando aqui no chat, que o pessoal está bem participativo, o João Vitor trazendo realmente que ela volta amanhã no ambulatório, Mariana Guedes agradecendo, a Dani Charnizon, a Érica trazendo aí também interessante esse caso clínico, Brenda Oliveira, a gente vai deixar gravado sim no nosso canal aqui da SCP no YouTube, vai ficar gravado, tá bem? Assim como todos os outros webinars que ainda faremos. Este é só o primeiro, tá? A Larissa Giovana trazendo parabéns, excelente aula, e a discussão, a Cris novamente trazendo que interessante, a Letícia, Natália Cruz. Essa paciente sabe as resoluções do plano de cuidados? Ela pergunta se ela sabe. E ela participa atualmente da sua proposta terapêutica? E a Carolina Araújo também parabenizando aí o acompanhamento de desfecho desse caso. Acho que é pro Davi e a Salete, né? Essa paciente participa do plano de cuidados. Quando ela saiu do CTI, ela sai numa condição mais debilitada, em que a gente precisa partilhar também essa comunicação com a família. Mas durante a internação, igual foi falado, depois também que suspendeu a diálise, ela vai apresentando uma melhora da estabilidade clínica e com isso a gente consegue aprofundar ainda mais com ela. E essa questão da biografia que é construída também com a paciente, onde ela reforça esse valor de importância da independência para ela, tanto que quando ela volta no ambulatório, ela já volta com essa questão de voltar a morar sozinha e praticar as coisas que antes ela praticava. Não da mesma forma, da mesma quantidade, devido à fragilização, mas tem um retorno muito melhor do que quando ela fica internada e sai, também recebe alta. Ela participa durante o processo, o plano de cuidados dela, entendendo como que está a evolução, o que que a gente está pensando de fazer, qual conduta, o porquê que a gente pensa de fazer aquilo, a questão das paracenteses, e vai ouvindo também o que que é importante para ela, o que que ela tem dúvida, o que ela está entendendo. Às vezes esse processo, né, de participação dessa paciente também, às vezes é um processo que mexe muito com a gente, né? Porque nessas conversas ela trazia muito essas lembranças da infância, trazia muito a questão das perdas, né? Então isso foi uma coisa muito importante nessa abordagem com ela. Os pais faleceram de um caso muito parecido e ela também. O marido dela, né, que tinha falecido, era viúva, faleceu de uma causa muito parecida. Então, tanto para essa paciente quanto para as filhas, isso foi muito marcante, porque eles tinham mais ou menos uma noção da evolução da doença, ele sabia, ela falava isso pra gente, ela falou, foi exatamente o que aconteceu com meu esposo inchou a barriga, ele não conseguia fazer mais nada, ficava com barrigão, ela falava desse jeito, com barrigão e as perninhas fininhas, aí ele ficou cansado, não conseguia mais trabalhar, aí ele ficou na cama, né, e aí ela foi falando, todos, ele não conseguia, muito cansaço, e ela falava, e é isso aí que eu tô sentindo. E aí era uma dualidade, porque ela falava que ela tinha muito medo de morrer, ela se emocionava muito, né? E era uma situação para a gente também muito desafiadora, né? Difícil, né? Isso mexe, né, com as emoções, mas ao mesmo tempo que ela falava, mas eu também queria voltar e, por exemplo, capinar meu lote, cuidar, falava das calopsitas dela, da gata dela. Então, essa dualidade, né, do medo também, o receio da finitude, ao mesmo tempo de também um receio, né, de uma situação de total dependência, né? Tanto é, né, que nem a Salete falou, chegou um momento que não só a questão da tolerância do ponto de vista técnico da diálise, mas uma tolerância dela, em que ela apontava assim para a gente, né, para a equipe, falava, olha, isso aqui, que ela apontava o cateter CDL, o que é isso daqui?
né? Isso aqui tá me atrapalhando, eu não consigo sair do leito, eu tô aqui ligado. Aí do outro lado, ela tava assim, numa situação que de um lado ela tinha um CDL, do outro lado ela tinha um acesso central. E ela não conseguia sair do leito, totalmente restrita. Falou, não é isso que eu quero para minha vida, né? Então ela foi muito participativa nisso, né? Então, e depois no ambulatório já voltou em várias consultas com a Salete, né? E aí falando, então sempre a participação dela é importante, né? Quando a gente fez essas conversas com as filhas, também nós tivemos o cuidado no sentido, às vezes, quando ela estava um pouco mais debilitada, de pedir autorização dela, explicar que nós íamos conversar com as filhas sobre a proposta de um plano de cuidados, e conforme o desejo dela, né, também a gente ia repassar o que foi conversado com ela. Sempre foi, vamos dizer assim, uma agente participativa do processo de decisão, né? Isso é fundamental também quando é possível, né? Quão bom que é importante a gente trazer isso, porque nós tivemos esse caso com duas reuniões familiares que vocês trouxeram que foram feitas. Ou seja, foram reuniões familiares, mas que a paciente sabia da reunião, sabia do conteúdo da reunião, ou seja, ela participou daquele processo ali também, né? Vamos para a nossa última pergunta, para logo em seguida a gente fazer o nosso anúncio tão esperado desse webinar de hoje, né? Em nenhuma rede social da SCP não foi divulgado isso ainda, vai ser em primeira mão as informações de hoje. A Rafa, que é a nossa vice-presidente da SCP, vai trazer esse anúncio para a gente. Mas antes, uma última pergunta. Acredito que talvez Paula Grisolia, por ser coordenadora do serviço, talvez traga esse olhar de gestão aí para nós nesse momento. A Cristiane Ferraz pergunta assim, Paula, como as operadoras de saúde podem incentivar os cuidados paliativos? Vejo clientes recebendo tratamentos desproporcionais e nem sempre são ouvidos. No Ipseng a gente tem um perfil muito único, né? Na verdade, não partiu da instituição a criação da equipe de cuidados paliativos, partiu das pessoas, das pessoas que estavam trabalhando com os pacientes, né? Que foi a equipe surgiu na época da Covid, em que estava todo mundo investindo em formas de intubar cada vez mais efetivas, precoces, e uma das pessoas que trabalhava com esses pacientes teve o insight de, de que a maioria dos beneficiários são idosos com múltiplas comorbidades e frágeis, né? Então, assim, que a gente deveria ter um olhar. Então, eu acho que uma forma de qualquer operadora, né, estimular e compreender melhor os cuidados paliativos é envolver as pessoas que cuidam dos pacientes, né? Envolver estatísticas do público, da maior parte dos pacientes que são cobertos por esses planos, né? Quais são os desfechos, e além disso, todas as informações que têm surgido aí, né? Sobre os benefícios dos cuidados paliativos, não só em termos de qualidade de cuidado, quanto também de uso racional de recursos, né? Então, acho que o primeiro passo é o gestor envolver as pessoas que estão em contato direto com os pacientes, né? Mas e foi isso que aconteceu no Ipsen. A gente fez um caminho muito diverso da maioria das equipes de lá. A gente começou a trabalhar e depois a gente lidou com a burocracia, né? E aí já não tinha mais volta, porque a equipe já tinha crescido. Mas é isso, acho que tem que envolver quem está trabalhando na linha de frente. Ô, Paula, e talvez acrescentando um pouquinho que também talvez possa ajudar nessa questão futura de negociação com as operadoras, é a gente registrar os nossos resultados, acompanhar com indicadores. Isso é o nosso norte para saber se, olha, esse caminho está dando certo, vamos continuar. Não, não está dando certo. A gente pode melhorar o quê? Os números, eles são nossos amigos, eles não são nossos inimigos. Eles mostram pontos de melhoria. Então, um serviço que começou da demanda de profissionais, da demanda ali de uma população que estava em sofrimento, e aí nasceu um serviço totalmente coerente com a literatura, totalmente coerente com as questões que vocês estavam vivenciando ali. Ou seja, agora passar a registrar isso aqui e levar isso como um valor para a operadora, caramba, que diferença isso não faz, né? Então, eu acredito assim que talvez isso é uma coisa que a Nath trouxe isso no slide dela. É tão incipiente no Brasil em que a gente precisa de registrar
para começar a negociar com as operadoras, né? E aí, muito obrigada a todos vocês que estiveram até aqui, em especial doutora Natália, doutora Paula, doutor Davi, doutora Salete, muito obrigada pela presença de vocês. Foi maravilhoso o nosso primeiro encontro. Vamos ter mais. Acompanhem as redes sociais da ASCP. Muita coisa vai ser divulgada lá. Café paliativo, novos webinars, o nosso congresso lá de setembro. E agora o mais esperado, vou passar para Rafaela Aquino, nossa vice-presidente, para fazer o tão esperado anúncio dessa noite. Rafa, é com você. Boa O noite, gente. Rafa, seu microfone. Isso. Queria agradecer, né, as pessoas que compram as ideias, né, e compartilham tantos saberes. O paciente renal aí crônico é um desafio, né? A falência orgânica é um desafio. A gente viu diversos profissionais trazendo diversos cenários e que a competência técnica ela está aí, né, como nossa aliada na comunicação. E eu fico muito feliz de ter vários médicos aqui comigo, valorizando a equipe como um todo, né? Eu acho que isso é um grande ganho do cuidado paliativo. E agora, o que a gente queria trazer para vocês, né? É que vocês querem continuar aprendendo sobre cuidado paliativo, a gente queria fazer um convite, né? À SCP, eu faço em nome de toda a diretoria, convidar todos para o nosso Congresso Mineiro, de 4 a 6 de setembro. Já tem local que é na Associação Médica, onde acontecem todos os nossos congressos, né? A gente vem aí com um tema muito importante, que são os cuidados paliativos baseados em evidência, né, da teoria à prática clínica. Ali está o site para quem quiser fazer, né, a sua inscrição, montar grupos de desconto, né, se associar aí à NCP, já se torna imediatamente associado à estadual aqui de Minas. E o momento mais esperado, né, da minha fala é o anúncio aí de três pessoas confirmadas no nosso congresso. São três grandes nomes do cuidado paliativo hoje no Brasil, né? Que é o nosso querido Alexandre Ernesto Silva, enfermeiro, mestre e doutor, mineiro. A Luciana Dadalto, né, mestre em direito privado, que fala muito sobre a ponderação, tomada de decisão, dentre outros aspectos. E o Henrique Ribeiro, médico psiquiatra e psicoterapeuta, paulista, que faz questão de estar conosco aí. E logo mais anunciaremos outras pessoas que já confirmaram a presença, né? E a gente está ainda na fase de finalização da programação oficial e logo a gente vai trazer isso para vocês. Né? No mais, queria agradecer, pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, ficarem atentos, né, a todos os nossos eventos aí. A gente quer fomentar as discussões, dúvidas, partilhamento aí de serviços, né? Então a gente quer trazer diferentes serviços para conversar sobre muitos temas, né? A gente sabe que tem inúmeras aí coisas que a gente gostaria de saber, então deixem aí sugestões de próximos temas e a gente vai sempre trazendo novidades para vocês. Muito obrigada, né? Vocês quatro que estão aí, Camila que está aí comigo sempre, né? Nos eventos, presidindo aí essa discussão. Eu acho que foi uma noite maravilhosa, né? Pedir desculpa aí pelas falhas técnicas, mas no final deu tudo certo. Obrigada. Obrigada, gente. Uma boa noite, uma excelente noite de descanso a todos nós. Até o nosso próximo webinar. Certo.